Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Márcia e seja bem-vindo ou bem-vinda. Estou muito feliz que vocês estão acompanhando as aulas, participando, e hoje a gente vai falar de um tema que quem é adolescente, jovem e nunca fez uma entrevista fica de cabelo em pé, não sabe como se comportar, não sabe o que esperar. Então, resumidamente na nossa aula, só que com os pontos principais, vocês vão entender como vocês podem se preparar e como vocês podem se comportar, treinar o comportamento de vocês para uma entrevista. Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que entender, não existe regra ou fórmula mágica para você ser aprovado numa entrevista. Existem vários fatores que podem ou não contribuir para que você seja selecionado em uma entrevista de emprego. Mas nesta aula você vai saber quais as possíveis perguntas e como você pode estar preparado para responder essas questões. Lembre-se que você está sendo avaliado desde o começo que você pisa na empresa até quando você vai embora. Então não fique pensando que é só no momento que agora a entrevista começou. Não, desde o momento que você entrou na empresa você está sendo avaliado e você está sendo vigiado. Mas lembre-se de manter a calma. A ansiedade ela pode prejudicar nesses momentos. Por quê? Uma pessoa vai te entrevistar. Se você começa a atropelar essa pessoa, ela já vai pegar uma antipatia por você. Então a melhor coisa é você respirar fundo, manter sua concentração e controlar a sua ansiedade. Isso também demonstra que você tem um autocontrole, facilitando o processo da entrevista tanto para você quanto para o recrutador, a pessoa que está te entrevistando. No momento da apresentação, fale de você mesmo. Fale sobre si, sobre a sua infância, sobre quem você é, seus anseios, seus sonhos, mas de forma resumida. Conte a sua história, mas de uma forma concisa e breve. Quem é você, suas origens, seus sonhos, seus hobbies, né? Por quê? O currículo ele já está na mão da pessoa. Então, se ela pedir para você explicar onde que você estudou, né, as coisas que estão no currículo, você vai explicar. Mas se ela fez uma pergunta mais ampla, você pode falar o que está além do currículo, um pouco sobre a sua história. Não é para contar a história para ninguém ficar com pena de você, choramingando lá, minha infância pobre, não é isso. Mas você vai contar quem você é de uma forma mais concisa. Existem algumas perguntas tradicionais que toda entrevista tem. São elas: qual foi o seu último emprego? Onde você estudou? Qual o seu curso? Por que você quer trabalhar aqui? Onde você se vê daqui 5 anos? Como você pode contribuir para a empresa? Por que você saiu do seu último trabalho? Existem algumas respostas que são mais esperadas pelo recrutador. Por exemplo, no seu último emprego, se você é um jovem, se você é um adolescente e nunca trabalhou, você não tem que ter medo de falar assim, olha, eu nunca trabalhei formalmente. Porque você tem 16, 17, 18 anos, então não tenha medo de falar, sinceramente, olha, nunca tive um trabalho formal. Então eu estou em busca da minha inserção no mercado de trabalho. Se você já trabalhou, evite de falar mal do seu último emprego. Ninguém quer uma pessoa que saiu da empresa e fica falando mal da empresa pelas costas, porque o recrutador vai pensar o seguinte: se essa pessoa está falando mal da empresa que lhe deu uma oportunidade, o que garante que essa pessoa não vai falar mal da minha empresa? Então não fale mal. Se perguntarem por que você saiu, já tenha em mente uma resposta adequada e ética, né, para você responder. Você pode responder que está procurando novas oportunidades, que o seu crescimento ficou um pouco estagnado, você quis abrir seus horizontes e coisas do tipo. Onde você estudou, você vai colocar ali, né, na sua fala a última escola que você frequentou. Não precisa falar lá desde o prezinho até seu ensino médio, sua escola do ensino superior, né? Se você está estudando no ensino superior, então você fale da sua faculdade. Agora, se você fez um ensino médio técnico, vale a pena você falar do seu ensino médio técnico, se não, você fala somente sobre a escola que você está no momento, a escola ou a faculdade que você está no momento. Qual o seu curso? Por que você quer trabalhar aqui?
né? Principalmente porque você quer trabalhar aqui, você não vai falar porque eu tenho que pagar boleto. Não, né? Você vai falar que admira muito a empresa. Por isso que é importante você estudar o perfil da empresa antes de você fazer um currículo, fazer uma entrevista, tá? Porque cada empresa tem a sua missão, seus valores. Então você tem que vincular a sua fala com a missão e com os valores da empresa, né? Se os valores da empresa é A, você não vai falar que é B. Então, o recrutador vai achar que você é incongruente, né? Você acredita numa coisa e a empresa acredita em outra. Onde você se vê daqui 5 anos, né? Aqui a gente fala, nossa, eu quero ser rico, eu quero estar numa ilha paradisíaca, mas não é isso que o recrutador quer ouvir. Ele quer ouvir que você está pretendendo crescer juntamente com a empresa. Então é muito importante, mesmo que você tenha outros objetivos, você se colocar junto com a empresa, porque ele vai pensar, poxa, esse cara aqui, essa menina, ele não quer só um emprego qualquer, ele quer construir uma carreira junto com a minha empresa. Isso valoriza você na hora da entrevista. Como você pode contribuir para a empresa? Então, novamente, você vai pensar nas suas habilidades, nas suas competências e vai vincular com o objetivo da vaga. Lembre-se, você está ali para uma determinada vaga. Então, se sua vaga é para você trabalhar no caixa de um supermercado, então você pode falar suas habilidades relacionadas à matemática, à responsabilidade, né? Agora, se você está numa vaga para um açougueiro, trabalhar ali nos frios, né? Você pode falar seu conhecimento sobre lidar com o público, você vai ter que entrar em contato com várias pessoas durante todo o dia, a sua paciência de ouvir o idoso que está chegando ali, alguém que fala mais baixo, você tentar compreender a pessoa para ver o que realmente ela quer. Então, tudo isso você tem que pensar antes. Qual é a vaga? O que eles esperam dessa vaga? E colocar as suas habilidades que são relacionadas a esta vaga na primeira resposta. Por que você saiu do seu último trabalho? Se você nunca trabalhou, você vai falar, eu nunca trabalhei formalmente. Mas se você já trabalhou, como eu falei, você não vai falar mal de empresa nenhuma, você vai falar sobre questão de valores, visão, crescimento, que você queria crescer em outro lugar, ou que você admira muito essa empresa e por isso que você gostaria de trabalhar nessa empresa e tudo mais. Utilize o método STAR. O que esse método ele fala? Porque assim, além dessas perguntas sobre o seu passado, também existem as perguntas comportamentais. Então eles vão falar, fulano de tal, na situação X, o que você faria? Então isso é um pouco surpreendente, você tem que ter um pensamento rápido para não falar besteira. Então eu vou falar algumas perguntas aqui que são situações problemas que você tem que parar para pensar um pouco. Então o método STAR é o seguinte, eu te passo situação problema, você vai ter que buscar uma solução para esse problema, que seria a tarefa. Então, S de situação problema, T de tarefa, o que precisa ser feito, A de ação, o que você faz, e R de resultado, quais os ganhos da sua ação você está pensando se você estivesse nessa situação. Não entendeu? Calma lá, então vou passar uma pergunta comportamental que é muito feita nas entrevistas, beleza? Me conte uma situação em que você tomou uma decisão errada. Aí você vai escolher uma decisão que acabou com o seu último emprego, que todo mundo ficou pensando mal de você? Não, né? Você vai pensar numa situação onde você errou, tomou uma decisão errada, mas aprendeu com o seu erro e deu a volta por cima, digamos assim. Então, uma situação, um exemplo de uma situação que você tomou de forma errada. Eu estava em dúvida como eu fazia tal tarefa e eu fiz de forma errada e isso prejudicou um cliente. Eu aprendi que quando eu estou com dúvida, eu tenho que procurar o meu gerente para ele me orientar. Eu não posso ter vergonha, porque isso pode prejudicar, se eu tiver vergonha, pode prejudicar um cliente e vai ser prejudicial para a empresa. Então, ao mesmo tempo, você mostra que você erra, que você não é perfeito, mas você mostra que você aprende com seus erros. Lembre-se, não existe ninguém perfeito. Não existe... não tente ser perfeccionista, né? Todo mundo erra, então não vá falar, não, eu nunca errei. Né? A pessoa fala, como assim? Todo mundo erra. Né? Então, seja sincero. Outra dica, não pergunte sobre os benefícios da vaga. Seja a solução para o problema que a empresa possui
e não o problema. Demonstre energia, valor. Você tem que fazer com que a empresa se identifique com essa história. Aí que entra a jornada do herói. A jornada do herói, para quem não sabe, é todas aquelas histórias do cinema, dos livros que fazem muito sucesso. Por exemplo, Jogos Vorazes, Harry Potter. O que é a jornada do herói? O herói, por exemplo, no Harry Potter é o Harry. Ele está vivendo a vida dele quando de repente algo chama para uma aventura. Então ele vai ter altos e baixos até conquistar o que ele quer no final do filme. Então é mais ou menos isso que você tem que fazer. Você tem que colocar que você é o protagonista ali. Você não é perfeito, mas você está disposto a vivenciar os altos e baixos junto com a empresa para alcançar um objetivo junto com a empresa, certo? Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre dinâmicas, que é algo extremamente importante nas entrevistas de emprego. Eu espero você lá. Um grande beijo. Tchau, tchau.